Jerusalém, templo do Senhor, povo santo de Deus, Jerusalém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos à nossa celebração eucarística aqui na Capelinha das Aparições. Hoje, esse domingo, queremos pedir ao Senhor a graça de uma conversão sincera para poder acolher as alegrias que se aproximam desse domingo letário, como já hoje aqui estamos reunidos para celebrá-lo. Diante do Senhor, nosso Deus, que nos convida à conversão, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo vosso verbo sinalizais admiravelmente a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão a fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: encha a âmbula do óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, pois escolhi um rei entre os seus filhos. Quando chegou, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi esse que eu escolhi. Deus não vê como o homem. O homem olha as aparências, o Senhor vê o coração. Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou-lhe: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu-lhe:
falta ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho. Samuel ordenou: manda-o chamar, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou-o chamar. Era ruivo, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Samuel pegou na âmbula do óleo e ungiu-o no meio dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leve-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das trevas, que nada trazem de bom. Tratai antes de as denunciar abertamente, porque o que eles fazem em segredo até é vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas que são condenadas são postas a descoberto pela luz. E tudo o que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Palavra do Senhor. Eterna glória, louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me seguir terá a luz da vida. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu-lhes: Isso não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais, mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus. É preciso trabalhar enquanto é dia, nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, fez com a saliva um pouco de iodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e ficou a ver. Entretanto, perguntavam aos vizinhos e os que antes o viam a mendigar: Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam:
é ele. Outros afirmavam: não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: sou eu. Perguntaram-lhe então: como foi que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: este homem, que se chama Jesus, fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde está ele? O homem respondeu: não sei. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado, esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos. Depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então ao cego: tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: é um profeta. Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começara a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes: é este o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como é que agora vê? Os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como que é ele agora vê. Nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? O homem replicou: já vos disse e não destes ouvidos. Porque desejais ouvi-lo novamente? Também quereis fazer-vos seus discípulos? Então insultaram-no e disseram-lhe: tu é que és seu discípulo, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: isto é realmente estranho. Não sabeis de onde ele é, mas a verdade é que ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, não podia fazer. Replicaram, e então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe:
tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu-lhe: quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus: já ouviste, é quem está a falar contigo. O homem prostou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver, os que veem ficarão cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram-lhe: nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Que evangelho, meus irmãos, acabamos de escutar nesse domingo em que já sentimos as festas pascais a aproximar-se. No evangelho que nós acabamos de escutar, mostra para nós algo que profundamente devemos olhar para dentro de nós mesmos para procurar enxergar as nossas cegueiras espirituais. Logo no princípio do Evangelho, quase que silencioso, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Parece que ia passar adiante, mas os discípulos, curiosos, querendo saber o porquê ele nasceu cego, perguntam a Jesus se é por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados dos seus pais. Há muita gente que acredita que muitos sofrimentos hoje é culpa dos pecados dos pais ou mesmo dos avós. Mas Jesus vai desmistificar isto. Jesus vai dizer que não é culpa nem dele e nem dos seus pais. Mas ele é assim para que a obra de Deus possa acontecer. Na próxima parte desse evangelho, Jesus vai agora fazer um rito um pouco particular, um pouco estranho, vamos dizer. Jesus que, ao encontrar-se diretamente com esse cego, Jesus vai cuspir no chão, vai fazer uma lama e vai colocar nos seus olhos. Pode parecer estranho, mas não seria bom pensarmos também que nós fomos feitos do barro? Não seria bom também pensarmos que aquele que nos modelou também pode devolver a visão a quem nunca teve, ou dar a visão a quem nunca teve? Um cego de nascença. Toda essa liturgia, meus irmãos, é para mostrar que na nossa vida temos que fazer um caminho espiritual. Jesus, depois que faz esse rito de colocar esta lama ou lodo nos olhos deste cego, pede que ele vá lavar-se lá na piscina de Siloé. Agora imagine encontrar um cego de nascença, com os olhos cheios de lama, tentando chegar até esta piscina para lavar-se. Tem que fazer um caminho. Por que Jesus não o curou logo, como fez com tantos outros? Porque o Senhor queria que ele fizesse esse caminho. Que caminho? O caminho da obediência à palavra de Jesus e também o caminho de poder crer nestas palavras. Jesus
mandou, enviou para que fosse lavar-se aquela piscina. E depois de lavar-se, começou a enxergar como nunca. Na outra parte, entra os questionamentos. Ele agora é questionado como é que ele, que era cego, agora tornou a viver, tornou-se a enxergar. Os vizinhos que conheciam tinham dúvidas, até que levaram aos fariseus, que queriam por força que ele falasse de forma extraordinária como aquilo tinha acontecido. Como é que você nasceu cego e agora está a enxergar? Ele vai dizer, não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Uma resposta muito simples, mas ainda fazendo parte de um processo. Porque para ele chegar até Jesus, teve que passar por um processo de fé, de amadurecimento. A princípio ele só diz que reconheceu que era cego e agora enxergava. E que quem tinha feito isso era Jesus, mas não conhecia Jesus. Quando foi indagado pelos fariseus, ele vai dizer, eu já vos disse como que aconteceu. Então, por que vocês querem saber? Por acaso querem ser discípulo dele? Ele já dá uma resposta corajosa. No entanto, ele vai dizer aqui que Jesus é um profeta. Já deu um passo a mais nesse caminho da fé. Porque um profeta de Deus, como ele mesmo dizia, se alguém que faz uma obra dessa fosse pecador, não seria capaz fazer um cego voltar a enxergar. Depois entra a questão do medo dos pais, que foram chamados para testemunhar se realmente era filho deles. Mas os pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, disse, ele já é maior de idade, pergunte a ele e ele vos dirá. Depois desse processo, entra o encontro verdadeiro com Jesus. Esse encontro no qual Jesus, depois de ficar sabendo que ele foi expulso, encontrou-se com ele e Jesus faz uma pergunta. Tu acreditas no Filho do Homem? Essa pergunta, meus irmãos, ela é crucial para a nossa vida. Eu acredito no Filho do Homem? Eu acredito no Verbo de Deus encarnado, aquele que mesmo nesse Evangelho diz que é a luz do mundo e que veio para iluminar as trevas da nossa vida. Quem é, Senhor, para que eu acredite nele? E Jesus diz que é Ele mesmo. E ele aqui é uma profissão de fé, desse caminho que foi feito como um catecúmeno faz para preparar-se para o seu batismo. Adora Jesus, reconhecendo, então, dizendo, eu creio, Senhor. E Jesus vai dizer que veio a esse mundo para exercer um juízo, mas no final vai falar de uma cegueira que todos nós temos. Se fossem cegos, não teriam pecado, mas agora, dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Esta cegueira espiritual é porque, de tanto quererem saber a causa de como este homem voltou a enxergar, procurando todas as perguntas, por meio de todas as perguntas, e não quiseram enxergar para reconhecer quem era Jesus. Muitas vezes no nosso dia a dia também nós fazemos certas perguntas. Por que acontece isto? Por que Deus permite que isto aconteça? Por que isto comigo ou com outra pessoa? É normal do ser humano querer saber a causa das coisas. Mas isso é um pouco perigoso para aqueles que dizem que têm fé. Não conseguem reconhecer que a cegueira aqui, como Jesus diz, é para a glória de Deus, é para a sua obra. Não é porque é um castigo de Deus, não é porque que Deus quer o mal para alguém, é porque Deus quer edificar os outros através também
daquele que passa dificuldade, que sofre. Quantas vezes nós somos cegos diante da realidade das coisas que acontecem na nossa vida, daqueles que passam fome, daqueles que têm outras necessidades, daqueles que precisam da nossa oração. Vimos na primeira leitura, quando o profeta Samuel foi enviado para ungir Davi, vemos claramente a típica que ainda hoje sempre temos desse tipo de cegueira. Ele pensava que era um homem jovem, de bela estatura, grande, forte, mas Deus vai dizer, não é este. Você se enganou, porque você está a ver pelas aparências. Deus vê o coração, Deus vê o interior. E nós temos essa tendência de apenas julgar as coisas pela aparência. Não demos tempo às coisas acontecer, nem permitimos que Deus realize na nossa história, na nossa vida. Por isso, chama a nossa atenção também esta segunda leitura, São Paulo aos Efésios. Outrora vós eres trevas, agora sois luz do Senhor. Somos batizados, somos convidados a reconhecer Jesus como a luz verdadeira que quer iluminar as trevas da nossa alma, do nosso coração e quer nos ajudar a poder perceber que as aparências enganam, para aprofundarmos mais a nossa fé para algo mais interior e profundo. Por isso, há um convite exultante. Desperta, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Já aproximando assim as celebrações da paixão e ressurreição de Jesus, nesse tempo quaresmal, somos convidados a despertarmos. Se estamos a dormir, literalmente tem uns a dormir também aqui. Desperta tu que dormes, levanta a cabeça, ergue-te, porque o Senhor quer que nós caminhemos na obediência, no seu amor, como fez com este cego, a lavar-se, a purificar-se, para poder enxergar bem, para enxergar como Ele quer. Que o Senhor nos ajude, por meio de sua Mãe Santíssima, Senhora do Rosário de Fátima, a podermos caminhar na obediência ao seu Filho Jesus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aqui um casal que celebra as suas bodas de prata. Vamos rezar com eles, dando graças ao Senhor pela sua vida matrimonial. Temos aqui o senhor Antônio e a Suzana. Um pouquinho mais para cá. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que esses compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Também convido a Assembleia a fazer a sua prece por esse casal, por esta família. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então desejo os parabéns, que Nossa Senhora sempre os cubra com seu manto,
O santuário oferece o terço, porque Nossa Senhora pediu para rezar o terço todos os dias, não é? Com perseverança, para que assim a graça de Deus faça perseverar diante das dificuldades. Muitos parabéns. Deus abençoe. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Irmãos, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, para a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, nós sabemos que a luz do mundo é Jesus Cristo, que deu vista ao cego de nascença e quer iluminar todos os homens. Peçamos a sua luz para a Igreja, para o mundo e para cada um de nós, cantando. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito ao nosso Bispo José, aos presbíteros e aos diáconos, e os ensine a ver mais além das aparências, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito a todos os responsáveis deste mundo e eles descubram os caminhos do entendimento e da concórdia para alcançarem a paz, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos que andam envolvidos pelo mal e os conduza como um pastor ao seu rebanho, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos cegos, aos doentes e aos que não creem, e todos cheguem a ver nele o Salvador, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito, nos ensine a procurar o que lhe agrada e nos reúna a todos no seu reino, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de reconhecer no vosso Filho aquele que é a verdadeira luz do mundo, e iluminai os corações dos que não creem, com a palavra e os sinais do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém.
ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Alegrem-se os céus, exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que ele contém. Exultem os campos e as árvores dos bosques. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Orai, irmãos, para comer o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao apresentarmos com alegria esses dons da vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os venerar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre e em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo mistério da encarnação, Ele iluminou o gênero humano, que vivia nas trevas para reconduzir à luz da fé, e pela regeneração do batismo, libertou os que nasciam da escravidão do antigo pecado, para os tornar seus filhos adotivos. Por isso, todas as criaturas do céu e da terra vos adoram cantando um cântico novo. E também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, os deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, que Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, participaram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. E tende misericórdia de nós também, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde os princípios do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Cristo vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso De cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
não-lhe os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos da paz de Cristo Jesus. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz. A maldade fala ao ímpio no seu coração. A seus olhos não existe o temor de Deus, mas a si próprio se ilude, para não descobrir nem odiar a sua iniquidade. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz. As palavras da sua boca são más e enganosas. Deixou de pensar com sensatez e de fazer o bem. Em seu leito maquina a iniquidade. Anda pelo mau caminho e não se afasta do mal.
Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. Senhor, até ao céu se eleva a vossa bondade, e até às nuvens a vossa fidelidade. A vossa justiça é como os montes altíssimos, os vossos juízos são como o abismo profundo. Senhor, vós salvais os homens e os animais. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Se a mim me
me perseguirão, também vos hão de perseguir a vós. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Ai, o noblesse religiosos objetos, benedico ora de objetos religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos, peregrinos, desejo a todos vós uma boa continuação do santo dia e quaresma, melhor preparação para a Páscoa do Senhor. As bênçãos de Deus e de Nossa Senhora. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Defendei, Senhor, os fiéis que vos suplicam. Fortalecei os fracos e iluminai, sempre com a vossa luz vivificante, os que vivem ainda nas trevas desta vida mortal. Concedei, benigno, que, livres de todos os males, alcancem um dia os bens supremos, por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.